Senhor, senhor, senhor deputado, senhores deputados, boa tarde. Também, eu não sei se vamos já gravar, se calhar é melhor não. Começamos já a gravar? Já está a gravar? Pronto, então vamos dar início à audição da Torcida Verde. O enquadramento tem a ver com o combate à violência, à xenofobia e ao racismo nos recintos desportivos. Temos uma primeira intervenção da Torcida Verde, que terá 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar, por ordem crescente, terá 4 minutos. A senhora deputada não inscrita, 2 minutos. E depois, uma nova intervenção final da Torcida Verde, até 15 minutos. Eu daria a palavra já, então, à Torcida Verde. Não estamos a ouvir. Está aqui o nome do senhor. Eu peço desculpa, mas eu não disse o nome. É o senhor Luís Carlos Pereira Repolho, certo? Só que não estamos a ouvi-lo. Senhor Luís Carlos, não estamos... Se calhar é melhor tirar os micros, tirar os fones. Ou ligar o micro do computador, veja lá. Não ouvimos. Não. Não estamos a ouvir. E agora estão a ouvir? Agora sim estamos a ouvi-lo, Sr. Luís Carlos. Estamos a ouvi-lo. Vamos então, não sei se me ouviu há pouco, que teria uma intervenção inicial de 10 minutos e depois no fim de 15. Eu depois darei instruções. Pode então começar a sua intervenção e muito obrigado por estar aqui presente. Não estou a ouvir muito bem, mas também não interessa. Por enquanto interessa é que vocês me ouçam. Portanto, desde já que para ter a vossa disponibilidade para nos receberem em tempos horríveis, não é? Em tempos de pandemia, este nosso assunto, ao pé dos tempos que vivemos, parece quase um desmenor. Sinceramente, é com esse espírito, que queria começar por dizer isto, não é? Porque realmente vivemos tempos, enfim, inéditos. Em relação ao assunto que nos trouxe cá, ainda que virtualmente, por dizer que nós, mais do que ninguém, nós não somos contra qualquer enquadramento legal. Pelo contrário, nós defendemos, de uma forma bastante objetiva, que o fenómeno dos grupos organizados de adeptos tenha um enquadramento legal. Portanto, isto para ficar bem claro, não somos contra qualquer lei, aliás, até porque tivemos a participação da primeira lei em 2004 e, portanto, continuamos a considerar que a existência de uma lei é de importância, de grande importância precisamente para tentar enquadrar este fenómeno. Pronto. Dito isto, porquê? Porque até poderia parecer que nós estávamos a tentar desresponsabilizar-nos ou, pior ainda, tentar justificar atos de outros indivíduos, de outros elementos, de outros grupos que, enfim, que por si só, de uma forma irónica, não é? Justificam a existência de uma lei. Aliás, a primeira lei que tentou regular a ação das claques foi em maio de 2004, não é? Na qual nós tivemos uma participação direta, por ocasião do Euro 2004. Portanto, isto era bom, é uma introdução que nós achamos importante fazer para que não restem dúvidas. Portanto, nós somos pela essência de uma lei. O que nos traz aqui é que o total desvirtuamento, não é? Após sucessivas alterações da lei de 2004, que precisava de alterações, mas que chegados a 2021 temos uma nova alteração de lei que é um autêntico atentado ao espírito da lei de 2004. Porquê? Porquê é que nós dizemos isto? Dizemos isto porque é uma lei que vai contribuir, já está a contribuir para o aumento do preconceito, dos estigmas que existem em relação ao aumento dos grupos de adeptos organizados. E porquê? Porque é uma lei que vai tentar, está previsto na lei, criar uma zona especial para os adeptos organizados,
que estejam dentro da lei possam estar devidamente distanciados dos outros adeptos, enfim, que em si é uma situação completamente, enfim, é uma espécie de segregação. Nós temos a oportunidade de dizer isto na comissão onde temos estado desde há mais de uma década, portanto, importa dizer que nós temos ido à Assembleia da República, outra comissão, há mais de uma década, em que temos, é o local próprio, pensávamos nós, podemos a pensar para discutir esta questão, mas esta alteração que vai criar uma zona especial para que os indivíduos das claques estejam perfeitamente segregados, afastados dos demais adeptos, como se nós, adeptos, de grupos de adeptos organizados, fôssemos, enfim, nem dizer animais, porque não quero ofender os animais, não é? Neste momento os animais estão representados, enfim, na Assembleia da República. Mas a verdade é que esta nova lei vai contribuir para aumentar o estigma. É? Por outro lado, também prevê que cidadãos miúdos até aos 16 anos não possam integrar os GOAs, os grupos de adeptos organizados, que é um aspecto ainda mais segregativo e limitativo. Devo lembrar que nós, quando nascemos em 84, éramos constituídos por miúdos dessa idade. Todos, quase a 100%. Portanto, o que significa que hoje em dia seria impossível. Não é? Seria impossível. Esta questão é uma questão muito premente, não é? Que esta alteração, que é uma alteração que consideramos dramática e, de certa forma, infame, não é? Infame, estou a falar por nós próprios, sempre tentámos intervir em todos os órgãos de soberania, não só na Assembleia da República, nos vários ministérios, sempre tentámos ser parceiros de pleno direito com as instituições e, na verdade, envolvidos estes anos todos, a resposta final do sistema, não é? Do sistema é uma lei altamente segregativa, altamente vai aumentar o preconceito, vai aumentar e pensamos nós que vai ter efeitos precisamente contraditórios em relação àquilo que é o espírito da lei, que é uma lei contra a prevenção da violência, do racismo e da xenofobia. Não é? Pronto. Porquê é que nós dizemos isso? Era uma conversa que há 10 minutos não chegam, mas o que nós queremos dizer, acho que nós já discutimos isto na comissão, na oitava comissão, que é a comissão onde nós costumamos estar, da Ciência, da Cultura e do Desporto. De qualquer das formas, o que nós queremos denunciar aqui é que a lei é uma lei que é completamente contrária ao espírito que nós, consideramos ser importante haver uma lei para que os grupos de adeptos organizados se sintam parceiros de pleno direito, é? E que não se sintam, quer dizer, por um lado, eu não sei o que é que as pessoas querem, o que as pessoas fizeram a lei, quiseram fazer, quer dizer, querem nos proteger dos outros papões terríveis, dos hooligans, dos racistas, dos xenófobos, ou querem-nos a nós próprios enjaular dentro de uma como se fôssemos, não é? Nós próprios uns marginais. A questão é esta, não é? De uma forma ou de outra, nós não podemos aceitar nem considerar esta lei minimamente construtiva. E, sobretudo, pior ainda, não vai resolver o problema de fundo da violência, não é? E nós estamos à vontade para falar nisso porque temos em sede própria, na Assembleia da República e nos órgãos de soberania, Ministério da Justiça Interna, etc., temos feito propostas. Na última década, fizemos várias propostas e reiteradas propostas. Propusemos porque é que não criar um observatório em relação aos atos de violência no desporto. De bordo, não é preciso estar a criar qualquer tipo de órgãos. Estamos convicidíssimos e falámos com professores universitários, com colegas nossos, elementos nossos que davam em universidades, que se prontificavam para fazer levantamentos sobre os atos de violência em todos os recintos desportivos. Não é? Por exemplo, isso já foi feito ainda sei lá, há mais de 15 anos temos essa proposta. E está aí na Assembleia da República, vocês devem ter aí os áudios, não é? Fizemos essa proposta. E reiteradamente, temos feito a proposta reiteradamente. Não é? Por outro lado, o problema da violência organizada, se vocês quiserem
se quiser combater o problema da violência desorganizada, tem que se ver não só as causas, mas sobretudo os autores materiais, de facto, não é? Que é que são, na nossa ótica, não é? Não basta só meter o ONU em cima dos grupos organizados, mas sobretudo quem é que os promove, não é? Não é? E aí os dirigentes esportivos, e nós falamos isso desde pelo menos 2010, aí na Assembleia da República, propomos que os dirigentes esportivos sejam eles próprios responsabilizados e criminalizados. Porque, naturalmente, os apoios para os gols vêm daí. Nunca ninguém quis meter-se com os dirigentes esportivos. Nunca. Nunca ninguém quis. Portanto, naturalmente, o que é que aconteceu? É aquela história da criatura que iguala o criador. Portanto, naturalmente, houve grupos que cresceram exponencialmente, tiveram um poder, se calhar, desmesurado, e agora houve casos mediáticos, não é? Houve casos mediáticos, e a resposta do sistema qual é? Em vez de atacar o problema de fundo, não, ataca o problema com leis repressivas, leis musculadas, enfim, nem sei se são repressivas, nem sei se esta lei é repressiva. Sei que é uma lei que foi decalcada de outras leis que existem na Turquia, na Itália e em outros países, e nenhuma delas, em nenhum desses países, a lei se revelou inconsequente. Pelo contrário, voltaram todos atrás. A lei voltou, não teve efeito nenhum, e neste momento a Itália e na Turquia, essa lei voltou a estaca zero. Não existe. Agora, a questão de fundo aqui, não é? A questão de fundo aqui é para onde é que nós vamos, não é? O que é que o Estado, o que é que o sistema, não é? Quer levar este fenómeno. Se quer resolver um problema com uma aspirina, podem fazer as leis que quiserem. Aliás, há alguém que diz, um filósofo antigo, não é? Um antigo pensador que diz que quanto mais leis o Estado cria, é uma confissão, não é? Da incompetência do sistema, não é? E é o que parece, porque as leis tão fáceis de fazer leis, reiteradas leis, mas depois em termos de fiscalização, em termos de terreno, as leis não são aplicadas. Aliás, a falência da lei de 2004 e das outras leis todas foi precisamente por isso, porque não há a aplicação de terreno. E os culpados não são exatamente só os goas, não é? Senhor Luís Carlos, vamos ter que parar. A Jusante e a Montanca, são vários responsáveis, e nós já exaustivamente temos... Senhor Luís Carlos, vamos agora terminar. Senhor Luís, vamos agora terminar, depois tem mais 15 minutos para falar. Estamos. Está-me a ouvir? Está-me a conseguir ouvir? Sim, estou a ouvir. Temos que terminar, que já passou o seu tempo. Ok. Vamos passar aos grupos parlamentares e às questões, e depois terá mais 15 minutos no fim. Está bem? Ok. Vamos então passar aos grupos parlamentares. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do PS, à senhora deputada Romualda Ferreira Fernandes. Muito bom dia. Muito obrigada, senhora Presidente, por ter passado a palavra e por ter corrigido o meu nome ao bom tempo, ia fazer logo. E tomo aqui a palavra, começar por agradecer ao senhora deputada Romualda Fernandes, tem que ligar a câmara, que nós não conseguimos visualizar. Ou não consegue ligar a câmara? Acho que tem que ser ligado daí, mas deixe tentar. Já está? Não, tem que ser agora sim. Agora sim, senhora deputada. Muito obrigada. Então eu retomo. Bom dia, agradeço primeiro com cumprimento a todos e a todas. Agradeço a senhora Presidente e muito particularmente ao senhor Luís Carlos Pereira, com o assunto que nos trouxe cá hoje, e dizer-lhe desde logo que estamos cientes das preocupações que aqui nos trouxe e tomamos muito boa nota delas. Também para dizer logo em termos de início que o Partido Socialista condena todo o tipo de violência no desporto, a xenofobia, ao racismo, nos recintos desportivos ou fora deles. E estamos empenhados em tomar todas as medidas necessárias
para reforçar medidas de combate a atos de violências, já do que acabei de referir. A legislação de que está a referir está, desde a proposta de lei do Governo 153, creio que possa ser esta, mas, qualquer das maneiras, só para lhe dizer que o processo legislativo estará em curso. Essa audição e as preocupações que nos trouxe aqui são de conhecimento e será atendido pelos deputados que estão a fazer, que estão a acompanhar, e todos nós que estamos empenhados na aplicação desta norma, na medida em que o fenómeno da violência no desporto, não sendo um fenómeno novo, está, neste momento, a ganhar também outras dimensões. E desta medida, todas as medidas que forem tomadas para enquadrar este fenómeno nunca será dirigida contra alguém, mas será o objetivo de resolvermos problemas que são identificados e resolvê-lo de uma forma adequada e proporcional, sem, no entanto, criar mais problemas, como efetivamente acabou de nos fazer referência, e nesta medida tomaremos as suas preocupações em análise, vamos tê-las em análise, mas simplesmente para dizer neste momento que a nossa preocupação é esta e não é dirigida contra adeptos, não é dirigida contra claques organizadas, é simplesmente para permitir que todos nós, claques organizadas, atividades desportivas, os seus adeptos e as pessoas que seguem, particularmente o futebol, que é o desporto rei, que o possam fazer, que possam usufruir deste bem tão importante em condições de segurança, em condição de urbanidade, e que uns não tenham que pagar por outros. Neste momento eu penso que eu poderia ficar por aqui, porque não quero entrar nos pormenores da lei, porque também não penso que é este o seu objetivo. O seu objetivo será certamente trazer-nos as suas preocupações essas que eu já disse, que vamos ter em conta, tomamos a nota, mas de dizer que o processo que está em curso não é dirigido contra claques, não é dirigido contra nenhuma organização, mas também é dirigido para resolver um fenómeno contra o qual nós somos veementemente contra. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Romualda Fernandes. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Temos também por videoconferência o Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Muito boa tarde, Sra. Presidente. Cumprimento os colegas que nos acompanham. Uma palavra especial para a torcida verde, hoje representada pelo Sr. Luís Repolho. Bom, a torcida verde, enfim, será um dos bons exemplos de grupos organizados adeptos, até porque já tem algum histórico, tem já algum tempo, e não se lhe conhecem ao longo destes anos grandes episódios enfim, que estão imputados a outros grupos organizados de adeptos. Agora, eu acho muito difícil, por força daquilo que vamos assistindo ao longo dos anos, que seja plausível haver um recuo na questão dos partilhos que as diferentes legislações vão criando. Porque desde 2004, que foi a data que invocou até agora, infelizmente há muitos maus episódios que se vão multiplicando ao longo das épocas, sobretudo no futebol, e que tradicionalmente e por regra estão associados a comportamentos de claques, de elementos
pertencentes a claques ou a grupos organizados de adeptos, como quiser. E por isso acho que é difícil este debate quando até já se teve várias vezes em cima da mesa, do ponto de vista legislativo, pura e simplesmente proibir a existência das claques. E eu percebo estas restrições que invoca, do facto de termos que ter um cartão, de haver um reporte e uma informação de quem são as pessoas que fazem parte dos grupos organizados de adeptos, têm acesso, a questão da localização no campo. Eu percebo estas restrições dos direitos e das liberdades, mas em função daquilo que é a realidade com que nos vamos deparando, eu sinceramente acho muito difícil que uma revisão breve da lei possa estabelecer um recuo nessa matéria. Porque não é isso que as pessoas esperam e, sobretudo, também aquilo que vamos vendo muitas vezes não vai a vosso favor. Não vai a vosso favor. A favor, enfim, das claques, não é vosso aqui da torcida B. Por isso, dizer também que há uma matéria que levantou aqui hoje, também uma matéria recorrente, e onde sim penso que poderá dar-se passos no futuro mais próximo. De facto, quem é responsabilizado é o dono do espaço desportivo, a quem compete a realização do evento desportivo, e é ele que é responsabilizado, ou seja, as direções dos clubes e não os seus responsáveis. Ora, se nós também considerarmos que ao longo destes anos, em muitos dos clubes não foi possível, nem com leis mais permissivas ou menos restritivas, como queira, fazer-se o registro dos grupos organizados adeptos, dos seus elementos, que era um esquema voluntário, e isso não foi possível em alguns dos clubes. Se calhar é uma situação que o PSD não se inibe de considerar que no processo legislativo que se possa dar esse sinal também. Ao fim e ao cabo, indo ao encontro daquilo que já vai acontecendo e que não acontecia em outras áreas de atividades. Nós, mesmo no mundo económico e empresarial, havia uma responsabilização no passado das empresas e hoje em dia os gerentes já são responsáveis também solidariamente com aquilo que acontece na vida das empresas. E por isso, quer dizer, se já temos esse exemplo noutros setores, se calhar poderíamos também pensar seriamente, e estou a fazê-lo neste momento online, verdadeiramente, de que seria um passo a considerar-se para que, de alguma forma, se mobilize mais fortemente os decisores de cada um dos clubes e responsáveis para controlar antecipadamente fenómenos que ninguém quer ver. Porque o que é interessante nesta matéria, quando falamos de violência, é que não há ninguém que esteja disponível para aceitar fenómenos de violência, de racismo ou xenofobia. Ninguém. Nenhum dirigente, nenhum adepto, nenhum atleta, mas a verdade é que os episódios vão acontecendo. E por isso eu penso que temos aqui uma oportunidade. Se de facto todos os agentes de forma isolada não se revêem nem querem que estas coisas aconteçam, com a ajuda de todos, com certeza que poderemos ter soluções legislativas mais interessantes que vão ao encontro daquilo que é vontade de todos, mas que depois, no coletivo ou na prática, não podem acontecer. Senhor Deputado, e eu ficava por aqui e agradecia os contributos e agradecia também a possibilidade de participar nesta reunião da subcomissão. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Beatriz Dias. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero começar por saudar o representante da Torcida Verde e também realçar ou sublinhar a pertinência desta questão. Nós concordamos que é preciso que haja um combate intransigente relativamente ao racismo e à discriminação racial. Portanto, eu queria dizer que sobre todas as formas de racismo e discriminação racial e, acima de tudo, também pela importância que o desporto tem na formação dos jovens, também sermos intolerantes com expressões com manifestações de racismo e de xenofobia nos espaços desportivos, nomeadamente nos jogos de futebol. Nós temos assistido, infelizmente, à proliferação destas manifestações e também a uma naturalização destas mesmas manifestações. O racismo é considerado uma dimensão que se encontra naturalizada na sociedade portuguesa porque é muitas vezes analisada ou censurada numa perspectiva interpessoal. Ou seja, são as pessoas que cometem atos de racismo, não é a estrutura que é uma estrutura racista. E nesse sentido é importante que haja mecanismos públicos que as leis que nós desenhamos ou que as leis que nós construímos
combatam esta dimensão estrutural do racismo e da discriminação racial. Portanto, nós não aceitamos e não aceitaremos que os espaços de convívio entre pessoas, como é um jogo de futebol, sejam espaços de práticas ou de construção de uma narrativa racista que é reiterada jogo após jogo. Portanto, isso tem que ser quebrado no momento. Portanto, e é importante que isso seja feito. Construir espaços específicos onde os adeptos possam estar é uma dimensão relevante para poder responsabilizar ou determinar a responsabilidade daqueles que proferem estes insultos e que executam estes atos. Portanto, não podemos ser, como é que eu ia dizer, não podemos achar que a situação poderá ser controlada deixando às ações individuais novamente a correção, ou seja, que são os indivíduos exclusivamente que vão mudar o comportamento e que assim iremos conseguir eliminar esta prática nefasta e que causa prejuízos tão grandes na formação dos jovens, mas também na nossa relação enquanto comunidade e na relação entre todas as pessoas que vivem em Portugal. Portanto, o que eu quero dizer é que não é admissível e nunca pode ser admissível, e reconheço que concorda comigo, que o racismo e a discriminação racial seja deixado à solta nos campos de futebol, como se tratasse só de uma dimensão do desporto e não fosse uma dimensão que perspassa todas as outras dimensões da nossa vida coletiva. E por isso, como em todas as outras dimensões da nossa vida coletiva, deve ser combatido, deve ser erradicado e deve haver mecanismos específicos para o fazer. Sabemos que muitas vezes as claques, portanto os grupos organizados de adeptos, também são grupos onde a cultura de extremista e a cultura de extrema-direita cresce, são espaços muitas vezes de recrutamento de adeptos para esta visão do mundo ou para esta ideologia, e isso também é um aspecto que importa analisar, conhecer e combater, da mesma forma que concordo consigo que é importante que haja um observatório para o estudo dos atos de violência nos recintos desportivos, mas também é importante agir e ter mecanismos legais para o fazer. E agora passo para as perguntas que eu lhe queria fazer. Eu considero que os grupos organizados de adeptos têm um papel fundamental no reforço da norma antirracista, ou seja, num conjunto de medidas que podem implementar justamente para reforçar esta norma antirracista, ou seja, garantir que aqueles entre si que têm estes comportamentos sejam identificados e punidos, fazer formação para aumentar a consciência sobre o racismo e a discriminação racial, para combater esta negação e não tornar o racismo e a discriminação racial só um comentário que se faz num jogo de futebol, e que possam entender as raízes deste preconceito e destes mecanismos de discriminação. E a pergunta que eu lhe faço é se têm feito têm tido algumas destas medidas no sentido de promover esta maior consciência entre os seus membros, assim também colaborando para o aumento do rigor e tornando esta medida legislativa mais robusta. Dizer também que este projeto está em vigor há apenas um ano, deixou de haver jogos de futebol e por isso ainda não foi possível avaliar a execução desta medida, mas o Bloco de Esquerda está disponível para reforçar os mecanismos para o combate do racismo e da discriminação racial. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Beatriz Dias, pelo cumprimento do tempo, até pelo menos tempo. Passo agora à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentava aqui, por seu intermédio, toda a torcida verde e saudava que tenham trazido o tema, sobretudo porque num tempo em que o acesso dos adeptos aos jogos está interdito, tem passado despercebida muita coisa, nomeadamente a entrada em vigor da portaria que regula o cartão do adepto e a lei de 2019. E nós, como já temos
dito, achamos que os fenómenos da violência e do racismo e das discriminações não podem ser separadas, ou seja, não podem ser encaradas separadamente para cada contexto, ou seja, o que é crime, é crime dentro do estádio, é crime fora do estádio. Aquilo que nos parece é que existe uma incapacidade muito grande por parte do poder político, por parte do governo que neste caso legislou neste sentido, de combater os fenómenos e as causas reais da violência e da discriminação e, portanto, opta por este caminho repressivo que é seguramente o mais fácil. E eu relembrava até que essas evoluções legislativas surgiram, não foi como combate ao racismo, foi porque houve uma pressão mediática em torno de um caso subejamente conhecido de violência num campo de treino. E, portanto, parece-nos que muitas vezes estas questões não estão a ser tratadas com a devida profundidade e com a devida seriedade também, optando-se por medidas fáceis, como esta, que é segregue-se, cria-se zonas para quem é adepto. Cria-se um cartão, cada adepto paga 20 euros para ter o seu cartão, portanto ficamos com uma listagem, e isto parece-nos que não é o caminho. Aliás, há países que já adotaram formas de combate a estes fenómenos semelhantes, lembravam, por exemplo, da Bélgica ou da Polónia, e que chegaram à conclusão de que não combatiam e, pelo contrário, até estavam a agravar a situação. Naturalmente que é preciso concretizar ou aprimorar aquelas que são as consequências penais e, ao mesmo tempo, não desconsiderar as consequências disciplinares que qualquer tipo de atuação criminosa deste tipo deve ter. Agora, nós não podemos escamotear que existem causas profundas que não são combatíveis lá no estádio, nas bancadas. E, portanto, achamos que esta é uma questão importante. E depois colocar aqui também uma outra reflexão. Nós, neste momento, temos um regulamento que equipara as manifestações de conteúdo sexista ou racista às manifestações com teor político, religioso ou ideológico. E, portanto, estamos neste ponto de incapacidade de gerir e de combater aquelas que são verdadeiramente as atitudes que queremos combater. E, portanto, tem-nos parecido que este tem sido um caminho errado e que, de facto, não vai ao encontro daquelas que são as verdadeiras causas, até porque aquilo que tem servido, por exemplo, no caso da Itália, é exatamente para que muitos adeptos deixem de ir ao estádio, e muitos deles não têm nada a ver, ou a maioria não tem nada a ver com esse tipo de comportamentos e portanto, não entendemos que criar zonas para albergar, para isolar os hooligans de extrema-direita, e que só essas zonas se pode usar os megafones, podem ter as faixas, podem ter os instrumentos, podem ter as bandeiras, esse é que é o caminho. Até porque, havendo necessidade de identificar adeptos, e nós temos um caso recente, eles foram identificados. Hoje em dia existem meios que possibilitam essa identificação. E, portanto, a questão que eu deixava era: o que é que pensam que pode prevenir, ou seja, onde é que estão as causas, onde é que se encontra a raiz deste tipo de manifestações, que são ideológicas, naturalmente, e concretamente, que a ação pode ser feita não só por parte dos clubes, mas também por parte das Senhora próprias Deputada, temos de adeptos, terminar. no sentido de combater estes fenómenos. Muito obrigada, Senhora Deputada. Agora a palavra à Senhora Deputada do Grupo Parlamentar do PAN, Senhora Deputada Inês Sousa Real. Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Cumprimento as senhoras deputadas e também o senhor representante da Torcida Verde, a quem expresso os nossos cumprimentos e agradeço desde já os contributos que aqui nos deixou. Porém, parece-nos que há aqui uma necessidade, e não obstante haver uma dimensão que aqui já foi referida, que possa não ser de algum modo consensual, não nos podemos esquecer que a violência que tem sido manifestada no desporto ao longo dos últimos anos, ou o agravamento de algumas ações que inclusivamente também já custou a vida a alguns jovens e portanto, a outras pessoas,
deve convocar-nos para, em conjunto e ouvido efetivamente quer os representantes das claques, quer os adeptos de uma forma geral, para que se possa encontrar um caminho que nos ajude a retomar aquela que deve ser a conduta num jogo de futebol. O futebol deve significar, e o desporto em geral deve significar festa, deve significar o convívio, deve também traduzir aquilo que são os valores da ética desportiva, valores esses que bem sabemos que a própria torcida verde tem tido também um papel importante na promoção dos mesmos, dando o seu exemplo por diversas manifestações ao longo dos muitos anos em que já se constituiu. No entanto, não podemos ignorar aquilo que também são os dados e os casos que têm surgido, quer de violência, quer até mesmo de acusações já existentes. Das 25 claques, nós já temos pelo menos 2.000 adeptos que foram alvo de suspensão. Se isto se alargasse até àquilo que são outras medidas, estaríamos a falar de um universo até superior, de 5.000 adeptos, e portanto parece-nos que é de facto importante, de alguma forma, e com os contributos das próprias claques, encontrarmos não apenas um caminho que seja de sensibilização, mas também de alguma capacidade de ação e de evitar que a violência que muitas das vezes faz sentir no futebol afaste as famílias e os demais adeptos daquilo que é, do que são as bancadas e daquilo que é o apoio aos seus clubes. Parece-nos que efetivamente há aqui um caminho a ser feito neste sentido e queríamos perceber do ponto de vista, já deixaram aqui a sugestão do observatório, que efetivamente também acompanhamos, parece-nos pertinente e que de facto pode ser uma ferramenta importante à semelhança daquilo que acontece noutras manifestações de violência em outras áreas da sociedade para se conseguir mitigar estes fenómenos, mas do ponto de vista da ação, que medidas em concreto é que vos parece que a par desta portaria que foi recentemente publicada, e aqui concordo só não com a mesma, a verdade é que ela já é uma realidade, tem em vista também identificar, sobretudo com a questão do adepto, facilitar aquela que possa ser a identificação das pessoas, mas tendo em conta que a mesma já está em vigor, aquilo que importa perceber é que caminho é que na vossa perspectiva poderá ainda ser feito para melhorar aquilo que possa ser um saudável convívio e fruição do desporto e em particular do futebol, do ponto de vista da regulamentação, porque efetivamente não podemos negar que aquilo que tem sido ações, quer do ponto de vista da xenofobia, do racismo, da violência, não são de facto saudáveis e não é essa a ética desportiva que tem marcado o futebol ao longo dos anos e não podemos deixar que de facto uma árvore faça toda a floresta quando as coisas correm mal e portanto parece-nos que as claques também têm aqui um papel importantíssimo no sentido de dar os seus contributos e de nos dizerem então quais são as sugestões muito detalhadamente que acham que poderiam contribuir para alterar esta realidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Aproveito também para dizer que não sou coordenadora, sou Presidente da Subcomissão de Igualdade. Passo agora então a palavra à Sra. Lápis de escrita, peço imensa desculpa. Faz mal. Passo agora a palavra à Sra. Deputada não inscrita, a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Alô? Sim, sim. Então eu iria iniciar por cumprimentar o senhor Luís Repolho e iniciar também por salientar que não se pode relativizar a importância de uma legislação, a importância de um regime jurídico para o combate, não é, ao racismo, xenofobia, intolerância e combate a todas as formas de violência. Isto porque isto seria relativizarmos o impacto enorme que o racismo e que a xenofobia e que a intolerância têm na existência cotidiana
de milhões e milhões de indivíduos. E o que está aqui efetivamente em causa é combate à violência nos espetáculos desportivos e, consequentemente, a segurança dos adeptos, num ambiente que, como é subejamente conhecido há largos anos, é um ambiente onde tem reinado, digamos, alguma impunidade. E isto vai exigir necessariamente um maior controlo das claques, obviamente, especialmente numa época igual a esta, em que há vários estudos europeus que revelam a facilidade que existe de infiltração de simpatizantes neonazis nestes ambientes. Portanto, a minha inquietação é entender especificamente em que outros aspectos é que considera necessário se investir para reforçarmos este combate muito ao obrigado. racismo e à xenofobia. Muito obrigado, senhora deputada, que já Sim, ultrapassámos o tempo. Muito obrigado. Muito bem. Senhor Luís Carlos Pereira, como não, os grupos parlamentares não intervieram todos, terá então 10 minutos para responder às questões. Passa então a palavra. Não estamos a ouvi-lo, tem que ligar o som. Sim, E agora, agora estamos a ouvir. Perfeitamente. Pronto. Perfeitamente. 10 minutos. Ok. Eu ia pedir para... As questões não são fáceis, não é? E eu ia pedir mais algum tempo se vocês me pudessem disponibilizar. Mas pronto, como quero dizer o mais rapidamente possível o seguinte. O que é mais lamentável, e para não dizer revoltante, é que esta lei, conforme foi frisado hoje numa das intervenções, só foi feita em virtude do alerta social causado por alguns atos, não é? De um mediatismo inusitado. Portanto, isso começamos logo por aí, para demonstrar uma certa hipocrisia do sistema em que nós vivemos. Portanto, aliás, eu nem me quero alongar mais, porque, enfim, toda a gente percebe daquilo que eu estou, onde eu quero chegar. De qualquer das formas, o que eu queria colocar era o seguinte: como é que os senhores deputados se sentiam se fosse colocado um limite de idade, por exemplo, à vossa entrada para a Assembleia da República? 18 anos, 19 anos, 70 anos, 80 anos, como é que se sentiam? Começa logo por aí. Portanto, isso é uma questão básica que atenta à nossa dignidade como adeptos, não é? Como adeptos, nós não temos que ser diferentes dos demais adeptos. Esta lei estigmatiza à partida a nossa condição de adepto, ok? Que eu sou adepto igual a outro adepto qualquer. Igual, não sou mais nem sou menos, sou igual. Portanto, coloco uma rede, coloco-nos num certo, para dizer, gaiola ou jaula, ou sempre o que quiser. Não quero estar para aqui a dramatizar, nem a alimentar populismos, nem ódios. De qualquer das formas, acho que isto fica bastante claro. Aliás, quando fomos à outra Comissão da Ciência, Cultura e Desporto, fizemos a analogia, que é como nós nos sentíamos, envolvidos 75 anos da libertação do campo de Auschwitz, né, na Polónia, que vai fazer agora 76 anos, portanto nós fomos ao ano passado, à tal comissão, precisamente de falar sobre esta lei, e fizemos a analogia com os campos, com os guetos nazis. É uma analogia, se calhar exagerada, mas que
refletia aquilo que nos tem na alma, porque nós, ao estarmos dentro de um estádio de futebol, que nós partilhamos com os demais adeptos, porque faz parte da nossa cultura, nós não queremos, é preciso perceber o que é que significa pertencer a um grupo de adeptos organizados. Não, claro, nós não temos claro, um grupo ultra, se quiser. Não terá a ver com estarmos segregados dos demais adeptos. A partir disso, isso é uma situação para nós insustentável e inadmissível, não é? Portanto, de qualquer das formas, ouvi algumas intervenções, algumas delas bastante pertinentes, mas quase todas elas tiveram a coragem de perguntar o que é que havia a fazer, qual era o problema de fundo. O problema de fundo, independentemente do racismo, portanto, nós estamos à vontade para falar que temos ações de denúncia do racismo desde escritas, não é escritas, expressões públicas, quando o racismo era uma moda no meio das curvas, nos anos 90, quando ninguém falava, nem comentadores, nem dirigentes, nem políticos, ninguém falava, intervimos nós, o que nos valeu, aliás, bastantes estigmas até hoje, da parte desses grupos, de algumas personalidades desses grupos, não é? Algumas delas mediáticas. Não é? Portanto, mas a questão do racismo, o que é que o racismo tem campo nas claques, nos grupos adeptos? Porquê? Porque a cultura que existe no futebol é de ódio. Cada vez mais, isso é que ninguém quer ver. Porque eu não vejo ninguém preocupado com os discursos dos dirigentes na comunicação social. Não vejo ninguém preocupado. Portanto, o futebol é um negócio. Os clubes de futebol têm que ficar pelo menos 2 ou 3 primeiros lugares para ir à Liga dos Campeões. A partir daí vale tudo. Tudo. Eu também já houve o tempo que pensava que, enfim, que o problema se circunscrevia a esses fundamentos do ódio. Mas, digo sinceramente, é a nossa experiência, é a minha experiência. Os grandes esportivos, não vou falar de uma forma transversal, nos 30 e tal anos, vou falar agora, neste momento. O que nós vemos, o que nós sentimos é que os grandes clubes estão-se a marimbar. Sejam grupos de extrema-direita, nazis ou da catequese, eles estão-se a marimbar. Quem lá ter tropas de choque. Para eles é igual ao litro. E nunca se preocuparam. E nós estamos cansados de dizer isto. Dizemos isto há dezenas de vezes. Não é? E ninguém tem coragem. O Sr. Deputado do PSD falou, finalmente é que vou daqui, sinceramente, com a alma lavada, porque finalmente, 10 ou 11 anos depois, voltaram a falar da responsabilização de criminalização dos direitos esportivos. É óbvio, onde é que vêm os bilhetes? Onde é que vêm os apoios? Agora, outra coisa relacionada com isto. Eu vou fazer uma pergunta. Esta lei é toda muito bonita. Cartões, não sei o quê, independente de nós não concordarmos com ela e achamos que nem, na prática não vai resultar, sabem porquê? Basta andar no futebol. Vocês querem dizer a mim quem é que vai estar nas portas, quem é que tem acesso aos bilhetes? Quem é que não é o colaborador do jogo? Então querem dizer a mim que polémicas que ouvi desta semana ontem, por causa dos testes da Covid, não vai haver polémicas, vocês se quiserem sujar as mãos, se quiserem chatear-se, para quem é que tem os bilhetes? A questão passa por aí. Quem é que tem os bilhetes? Isso resolvia-se tudo, sendo o Estado, é resolver a questão da bilhética, não é preciso cartões de bilhetes, sem bilhetes, não. O Estado, se querem, não se metem aí. Porquê é que não se metem aí? Essa é a questão do fundo. Quem franqueia a entrada aos adeptos tem o poder todo na mão. Portanto, a partir que resume-se tudo a bilhética. Bilhética. É a Federação e a Liga, são os clubes. Portanto, vocês querem resolver o problema das claques, a violência, resolve-se já que não tem coragem para criminalizar os dirigentes, criminalizar o discurso de ódio dos presidentes, da comunicação social. Há programas especializados nas nossas televisões em fomentar o ódio. Portanto, fomentar o ódio. E não vejo ninguém falar sobre isso. Falam sobre as claques. Portanto, as claques são o saco de encher. Não é? As claques, não é? São o saco de encher. Eu queria dizer também outra coisa. Nós temos sido censurados. É outra coisa que nós também vimos aqui, não é? Pedimos esta audiência. Na lei, nós já pedimos isso dezenas de vezes, reiteradamente, N vezes, para quais são os limites para as nossas intervenções no estádio de futebol. Não está previsto na lei, nós só temos deveres. E o que é que acontece? Acontece é que nós, portugueses, somos censurados intervenções que não têm a ver com racismo, pelo contrário, denúncias do futebol negócio, do preço dos bilhetes, dos dirigentes dos jogadores, da corrupção. Somos repetidamente censurados em todos os estádios deste país. Todos.
fomos inclusive, faz agora um ano, em fevereiro um ano, à Provedora de Justiça, em que apresentámos este caso, porque deixaram-nos exatamente na nossa República, que é o sítio onde nós devíamos ir. E nós fomos lá. Fomos apresentar esta nossa indignação porque somos alvo de censura. Porque, sabem porquê? Porque os clubes estão privatizados. Eu vou-vos dar um exemplo. Lembram-se, seguramente, no tempo do fascismo, quando houve uma final do Jamor entre o Benfica e a Académica, em que a Universidade de Coimbra se levantou, não é? E vieram à final do Jamor. Levaram para lá faixas de denúncia e de crítica ao regime. Não é? Hoje em dia, essas faixas são impossíveis de entrar no estádio de futebol. Impossíveis. Fazemos estádio sobre o preço dos bilhetes, não entram. Fazemos faixas sobre a corrupção, não entram. Fazemos faixas contra os agentes jogadores, não entram. Fazemos faixas pelo futebol popular, pelo futebol do povo, não entram. Porquê? Porque quando o jogo aí usa o seu poder absolutista. E aí o Estado não entra, porque o Estado, o futebol, isto é, não tem a ver com o futebol, este negócio do futebol, não tem nada a ver com o futebol popular, tem a ver com o nosso futebol, com o meu futebol. Nada a ver. É um negócio privado, não é? Um negócio privado onde os clubes estão todos falidos, sem exceção, todos falidos, e a gente que se rodeia estão ricas, sejam os jogadores, alguns deles comendadores, não é? Portanto, o Jorge Mendes é um comendador deste país, não é? Portanto, neste país, as pessoas não têm coragem de ir ao fundo da questão. O ódio do futebol, o problema da violência do futebol tem muito a ver com aquilo que as claques estão instrumentalizadas, não é? Umas deixam-se de instrumentalizar, não é? Obviamente, não é? E o futebol é neste momento, claro que sim, concordo quando se diz que os tempos são difíceis, os tempos são tempos que nos remontam, se calhar, para os anos 30 do século XX. Mas eu pergunto nós temos um princípio parlamentar, vocês são responsáveis, são os nossos representantes. Acham que é inteligente fazer uma lei musculada, uma lei repressiva, vão aumentar precisamente aquilo que dizem querer combater? Vão aumentar a violência, vão aumentar o ódio ao Estado, o ódio à lei, portanto, vão criar grupos cada vez mais manipuláveis por forças extremistas. Não tenho dúvidas nenhumas. O que me espanta a mim é como é que as pessoas que vos impediram essa lei, sim, não foram sociólogos, não foram antropólogos. Eu imagino de onde é que vinham essas belas ideias. Portanto, essas pessoas, porque é que vocês não procuram realmente quem está no terreno? Porquê? A questão do Observatório contra a Violência já nós propusemos há mais de 10 anos. Senhor Luís Carlos Pereira, eu peço desculpa, mas nós... Senhor Luís Carlos, nós vamos ter uma nova audiência às 2h30, já ultrapassou o tempo. Caso tenha mais alguma informação, pode-nos enviar por escrito. E já agora, nós não somos vocês, somos senhores deputados. Eu agradecia que se tivesse mais alguma dúvida ou se quisesse enviar mais alguma informação que não conseguiu descrever agora, pode enviar por escrito e enviar para a Subcomissão da Igualdade, que nós enviaremos para todos os deputados. Penso que ficámos esclarecidos e também ficou esclarecido com o que ouviu. Agradeço a sua intervenção e damos por terminada esta audição. Muito obrigado.